segunda pergunta? Rádio Facom, agora são 2h24 e está no ar o seu programa Lá Pergunta. Quem está com a gente aqui hoje é o gerente de comunicação da equipe de competição Rampage Baja, que faz engenharia, Giovana Ribeiro. Quem está também com a gente aqui é a estudante de engenharia ambiental, Júlia Monteiro, que faz parte da gestão da equipe Rampage Baja da UFJF. E o capitão da equipe Rampage Baja UFJF, Rafael Magalhães, da engenharia mecânica. Tem também vice-capitão da equipe Rampage Baja UFJF, Rafael Soares, da engenharia mecânica. Para ouvir a Rádio Facom é só acessar o ufjf.br/rádio ou na página do Facebook clicar no botão usar aplicativo. É muito fácil acompanhar a gente pela internet. Eles vieram contar pra gente como que funciona a equipe Rampage Baja, como é que tá aí na competição. Primeiro eu gostaria de agradecer a Carla aí pela oportunidade da gente estar falando aqui um pouquinho do nosso trabalho. Começar falando para vocês o que é o Baja. Baja é um projeto de engenharia da SAE, ou SAE, como usualmente a galera fala, que engloba toda a engenharia de mobilidade no mundo todo. Participamos do Baja SAE Brasil, que é vinculado à SAE International, ou SAE International, e a gente tem o objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Também trabalhar muito a parte técnica e comportamental dos membros. Como consequência, a gente constrói um protótipo off-road para competir com todas as universidades do país. Então conta pra gente poder entender como é que começou essa equipe. A equipe inicialmente começou no final de 2016, quando um aluno decidiu continuar, que a equipe já existia, só que muitas pessoas pararam, foram deixando, né? E aí depois em 2015 a equipe voltou. A gente começou em 2015. Começou em 2015 e aí em 2016 a gente voltou, né? Esse aluno voltou e recomeçou os trabalhos na equipe. Desde então a gente construiu o nosso primeiro protótipo, que foi a Narisca, e estamos aí até hoje construindo o nosso terceiro protótipo. E só informando a galera que não é Marisca, é Narisca, porque ela ficou pronta na risca, que a gente segue um cronograma bem apertado. Quem está na faculdade de engenharia sabe o sufoco que a gente passa. Como que é a competição que vocês participam? Então, a gente anualmente participa de 2 competições, que é a Baja SAE Brasil Etapa Sudeste, que, como o próprio nome diz, engloba as equipes do Sudeste aqui. Então, a gente compete com equipes de Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo. Aproximadamente, temos mais de 40 equipes, que vai acontecer agora em agosto. Infelizmente, por questões de cronograma e de prazo, a gente só vai competir o Baja SAE Nacional, que vamos chegar com sangue no olho, que ele acontece próximo do Carnaval, assim, em meados de fevereiro. E ele engloba todas as universidades do país todo. Então, podemos contar aí mais de 100 equipes no país e participando de uma competição, assim, em torno de 90. Os 3 primeiros colocados, eles vão para fora competir na etapa internacional e competem com a galera do mundo todo. E brasileiro manda muito bem lá fora. Tafarel é vice-capitão, né, da equipe, e conta pra gente quais são os critérios para a construção do carro. Bem, a gente, assim, como todo projeto de engenharia, né, que a gente, como a gente diz, o objetivo da SAE com esse projeto é formar profissionais cada vez mais capacitados para o mercado de trabalho, né? Não ter só aquela parte teórica que a gente vê em sala de aula, mas também, que é talvez até mais importante, ter a parte prática, né? Então, como a gente sempre fala, o engenheiro, né, é só o cara que vai fazer projeto, construir coisas. Ele é o cara muito mais para resolver problemas do que construir o carro em si, né? Construir um projeto em si. Muitas vezes a gente tem que correr atrás de conhecimentos que a gente não tem ainda no curso, né? Para desenvolver o carro, não seja na área, né, que nossa equipe é dividida em várias áreas, né? Desde freio, suspensão, direção, eletrônica, gestão, né? Que também é uma parte muito importante, né? Isso é importante frisar, que não é só engenharia, né? É como se fosse uma empresa, né? Essa que é a verdade. Então a gente trabalha esse ambiente empresarial, né? Então, como eu disse, a parte de projeto, né? A gente vai pesquisar a respeito do conhecimento que a gente precisa, depois desenvolver o projeto, depois a gente tem a parte de fabricação e montagem e também em seguida os testes e depois a competição. Júlia Monteiro, conta pra gente como é que é a gestão da Rampage. A gestão ela é dividida em basicamente 5 áreas, que é a gestão de pessoas, que o que fazemos na gestão de pessoas? A gente cuida do ambiente do galpão. Tem um problema entre os membros, a gente tenta resolver, né? Aí tem a gestão de projetos, que o que a gente faz? A gente faz o arquivamento do carro, sabe? De cada peça, de cada detalhe do carro, a gente faz esse arquivamento. Tem a comunicação, em que a gente conversa com patrocinadores, a gente faz a divulgação da equipe. O financeiro, que cuida da parte de dinheiro, né? E o marketing. O marketing, ele já é um pouco mais complicado, porque na competição a gente tem que apresentar um projeto
projeto, colocando a equipe como se fosse uma empresa verdadeira, com custos verdadeiros, como se fosse a montagem de um carro mesmo, sabe, para vender. Então a gente tem que ir lá com esse projeto e tentar meio que vender o carro pros jurados, sabe? E como é que funciona a equipe? Tem uma hierarquia? Na verdade, eu prego que a equipe é muito horizontal. Todo mundo tem voz, todo mundo tem poder lá dentro e, como consequência, todo mundo tem suas devidas obrigações. Mas a gente sempre tem que ter um responsável para responder por tudo, né? No caso, a gente tem um gerente de gestão, que ele envolve mais o gerenciamento das atividades e tudo isso que a Júlia falou. E eu fico responsável por gerenciar os projetos da equipe, que hoje em dia a gente conta com 7 áreas de projeto, que é estrutura, a gente tem suspensão, direção, freio, powertrain e análise estrutural, que faz todas as validações dos componentes do carro para assegurar que aquele devido componente resista às solicitações. Rádio Facom, agora são 2h31. Quem está aqui com a gente hoje no La Pergunta são os integrantes da equipe Rampage Baja da UFJF. Para você que é estudante da UFJF, são aqueles carrinhos que você encontra ali perto do RU, no galpão. Aí você vai saber de que a gente está falando. Carrão, hein, gente? Carrão, né? Carrinho. Que dá vontade de brincar. Dá vontade de andar. Acompanhe, ouvinte, as novidades e a programação pelo nosso Instagram, @Rádio Facom. Giovana, você é da contabilidade. Como é que você chegou numa equipe de competição de carro lá na engenharia? Eu entrei na equipe em setembro do ano passado, quando a ex-capitã da equipe, a Brenda, beijo Brenda, chegou na minha faculdade aqui embaixo, né? E apresentou um pouco da equipe. E até então, ela abriria só para economia e administração. E aí, ela apresentou a equipe e eu fiquei completamente fascinada, assim. O carro rodando naquele enduro, cheio de lama. Eu falei, cara, eu preciso fazer parte dessa equipe de algum jeito. Eu não sei nem o que eu vou fazer lá, mas eu preciso fazer parte. E aí, eu saí da aula que ela foi lá apresentar e fui conversar com ela. Eu falei, por que você não abre para contabilidade e tal? Aí, eles acabaram abrindo para ciências contábeis. E aí, cara, foi um divisor de águas total, assim que eu entrei. Às vezes no início eu fiquei um pouco perdida, eu achei que eu seria muito desvalorizada por ser de um curso que não tem, né, nada a ver com engenharia. Achei que eu não teria tanta importância na equipe, mas eu vi que é completamente diferente, sabe? A gente precisa de pessoas de todas as áreas, porque cada um pensa de um jeito diferente, e aí nessa parte de financeiro, de marketing e vendas, foi incrível, assim. É muito importante, sabe? Eu vi que a minha participação e participação de pessoas da administração, da economia, do próprio jornalismo é muito importante. Pode andar? Se puder andar, eu vou me candidatar. Claro, com certeza. Dá uma voltinha ali, de vez em quando pode sim. Mas tem que gostar de sujar de lama. Tanto é que, igual ela falou, a gente tá aqui hoje por causa dela, né? Ela que correu atrás pra fazer essa divulgação. Pois é. A gente tá conversando, ó, tem tempo. É verdade. Desde quando a Facom ainda tava lá embaixo, né? É verdade. Isso é. A gente tá tentando há muito tempo já essa comunicação. O capitão da equipe é o Rafael Magalhães. O que o capitão faz? Eu sou responsável por fazer o acompanhamento das áreas de projeto mecânico e da eletrônica embarcada. E também eu que faço intermédio com patrocinadores, que é algo que é muito importante pra gente. E toda a imagem referente fora da equipe, ela passa por mim, pela avaliação. E eu sou responsável por representar a equipe na competição e em congressos aí o Brasil afora. Como que é essa questão de vocês com patrocinadores? Vocês têm algum apoio da UFJF, da engenharia? Como é que fica a questão financeira de vocês? Olha, é até delicado a gente conversar isso, porque infelizmente a gente não tem reconhecimento não reconhecimento, eu digo no sentido de ver que a gente faz algo, que a gente constrói, mas reconhecimento financeiro, que recurso é algo bem complicado lá em cima. Hoje em dia a gente tem equipes de competição excelentes lá, que vão até pra fora competir, e faz muita falta. Então a gente tem que correr atrás de patrocínio, a gente tem que dar sangue, a gente tem que fazer dinheiro de uma forma ou de outra, e no fim das contas é isso que é o divisor de águas pro bajeiro e pro profissional que não passou pelo bajo ou qualquer outra equipe de competição. Tanto que na nossa competição nacional a gente teve um pequeno problema com o motor. E em cima da hora, assim, um pouco antes da gente ir pra competição, a gente teve que correr atrás disso, porque o motor acabou dando errado. Assim, deu um problema no motor. E aí a gente
tinha que comprar um motor novo. A gente teve que comprar e a gente não teve dinheiro da universidade, então a gente teve que correr atrás. A gente foi em arrecadação no dia do PISM aqui, a gente ficou rodando nesse sol, porque a gente precisa construir, a gente precisa pra competição. Então a gente acaba dando um jeito, sabe? A gente tem que dar um jeito. A gente até teve, né? Só que como o processo é lento, né? A gente precisava para aquele momento, só que como o caso de burocracia não ia dar tempo, então a gente teve que correr atrás e depois a gente foi até ressarcido com outros equipamentos que a gente precisa, né? Mas vocês conseguem com os patrocinadores? Sim, a busca por patrocinadores a gente tenta sempre manter, porque é muito importante a gente trazer patrocinadores pra gente e assim, geralmente a gente não consegue patrocínio monetário, né? Mas a gente consegue sempre serviços e produtos, tanto que os meninos estavam aí no Senai hoje mais cedo, né? Você quer falar um pouquinho disso? Né? Beijo, Jonathan. Tô brincando. É muito importante isso que o Giovano falou, patrocínio e serviço. A gente carece muito de processo de fabricação dentro da universidade, então a gente tem que correr atrás disso e naturalmente, quando a gente consegue mais patrocínio, a gente tem que ter maior responsabilidade com relação a projeto, com relação a comportamento. E isso vem tudo aglomerando em cima do outro e acaba que fortalece a gente, entende? Então, provavelmente, daqui a alguns anos, o Baja vai estar aí conversando ao mesmo nível com empresas multinacionais aqui em Juiz de Fora. E o carro, para competir, ele tem que seguir regras? Sim, a gente tem uma planilha de segurança muito rigorosa. Inclusive, na minha opinião, é a mais difícil da competição, é a prova de segurança, e que não adianta nada você ter um projeto sendo que ele não se enquadra dentro da planilha de segurança. Vocês têm que lembrar que envolve vidas, envolve vida do piloto, envolve vida de terceiros. A pista é uma pista off-road, ela é aberta, então a galera do comitê técnico, que são feras em determinados assuntos, eles se programam e escrevem esse documento para todas as equipes do Brasil se enquadrarem. Inclusive, a planilha de segurança no Brasil, ela se difere um pouco da internacional, porque no Brasil eles são mais rigorosos que lá fora. Você acha que isso é importante para quem está começando a estudar, para quem vai para o mercado, já ter essa cobrança tão grande por regras? Porque acaba que vocês aprendem já sendo forçados a se enquadrar, né? Com certeza, a gente tem que lembrar que segurança é valor. A ex-capitã falava isso direto com a gente e eu tomei como verdade. E realmente, segurança é valor. Hoje em dia, a gente tem vários casos de engenharia aí pela história, aí, catástrofes e variadas coisas que envolveram vidas. Então, tem que ter sim esse devido cuidado com relação à segurança, que é o quesito número 1, que eu acho que a competição prega. E exige mais de vocês? Com certeza. Ter que fazer um projeto se enquadrando na planilha de segurança não é tão simples assim. A gente tem nossas limitações, então a gente procura o aperfeiçoamento dentro desse regulamento de segurança. Só para complementar, igual a gente está falando esse tanto de coisa sobre segurança, porque assim, até na nossa profissão isso é um diferencial talvez, porque a partir do momento que você faz o projeto e assina ali, você é o responsável. Você não pode, a pessoa assinar um documento ali que ela tem o risco de assumir o risco de, sei lá, pelo que pode acontecer. Não, quem faz o projeto é que assume o risco, né? Então já ter esse obstáculo logo no começo, já ter essa noção de, é importante ter cuidado com isso aqui. Cada detalhezinho que é importante. Por isso que nessa prova, como o Rafael disse, são vários quesitos. Se você não passar em um, você não compete. Você gastou um ano para fazer um projeto que ele não pode competir. Então, assim, a frustração, mas que você leva de aprendizado também, né? Para se adequar, né? Para poder fazer bem feito. Sim, sim. Para participar da equipe, qual que é o critério? O critério, a gente se baseia num processo seletivo, que ele é bem aberto, como a Giovana falou, engloba vários cursos, não só engenharia, e a gente busca o perfil daquele cara que gosta de resolver problema, daquele cara que é apaixonado pelo que faz, daquele cara que busca sempre ser melhor a cada dia, que é o conceito de bajeiro, que a gente fala que, até o Tafarel comentou agora há pouco, bajeiro é uma raça que veio para resolver problema. Hoje em dia, nas grandes montadoras, assim, a maioria dos diretores foram pessoas que passaram pelo Baja, isso é dado. É uma das maiores competições estudantis de engenharia no mundo e vem crescendo bastante. Então, a coisa é muito séria. Às vezes, quem tá de fora olha assim e não sabe o quão difícil é participar de um projeto de engenharia como esse. Eu acho muito importante falar em como, é bom você participar desses projetos de extensão, porque você não fica só numa coisa teórica de sala de aula. Você aprende na prática. Às vezes você vê coisa em projetos assim que você nunca vai aprender dentro de sala. Com certeza. Então é um complemento, na minha opinião, fundamental para quem tem oportunidade.
E como é que é a participação das mulheres num grupo que é Maioria uma homens. atividade tipicamente masculina? Isso é bem bacana, aqui tá meio a meio. Então, na engenharia você já vê uma grande diferença, né? Você já vê que tem muito mais homem do que mulher. Mas assim, até na nossa equipe é assim. Mas as mulheres têm a sua voz. A gente faz ter a nossa voz dentro da equipe. É verdade. Quando eu entrei na equipe, tinha só uma mulher. E hoje nós somos 5 ou 6 mulheres. Ainda é pouco numa equipe de 30, mas a gente cada vez mais está conquistando o nosso espaço, porque a gente tem que mostrar que a gente é capaz como qualquer outra pessoa, como qualquer outro homem. E é isso aí, o futuro é nosso. Isso aí. E Vocês complementem, por favor. Não, tipo, você acha que um ponto importante ressaltar, acho que talvez nossa equipe falta mais isso, né? Porque na competição, as meninas devem ter notado que você via até meio a meio, assim, de participação. Então, assim, é bem interessante. Talvez a gente que tá ainda atrasado um pouco nisso, né? Mas a gente vai mudar isso, assim. Ah, vocês observam isso quando vocês vão competir? Sim, sim. Como é que tá, então? Tem mais mulheres nas outras equipes? Comparada à nossa, sim. Não vou falar que tá meio a meio, não, mas sei lá, Sim. 60%, acho que talvez, assim. em outras Por aí. equipes tem bastante mulheres, assim. Mas é uma coisa que nem no nosso processo seletivo, às vezes, chega tanta mulher, né? Às vezes chega muito mais homem do que a gente. É mais homens do que mulheres. Então é complicado, né? É o interesse também. Com certeza. Porque é só um reflexo do que é a engenharia, do que é, né? Então, a gente não adianta a gente falar, não, porque na nossa equipe não tem. Mas já é um reflexo do curso, então... Só adicionando, eu acredito que é crucial o toque feminino em qualquer atividade, assim, envolvendo sociedade. As mulheres estão aí para ganhar isso aí. Valeu, Rafael. Mandou bem. Rádio Facom, agora são 2h44. Quem tá com a gente aqui ao vivo no estúdio é a equipe Rampage Bage, que veio falar pra gente como é que funciona a equipe. Para ouvir a Rádio Facom é só acessar o ftf.br/rádio ou na página do Facebook você clica no botão Usar Aplicativo. Quem participa da equipe ganha crédito, tem bolsa. Como é que é isso? A equipe é relativamente nova. Claro que com o tempo a gente vai conseguindo projetos de extensão, de desenvolvimento tecnológico ali para dentro e com certeza daqui a alguns anos vai ter variados tipos de bolsa ali. Atualmente a gente não tem bolsa, tem uma flexibilização de créditos, acho que varia de curso para curso. Na mecânica são quantos créditos, Tafarel? 4 créditos por semestre a gente consegue flexibilizar. Queria saber agora de cada um. Primeiro vou mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão aqui fora do estúdio acompanhando a entrevista. Beijo, Eles são aqui do Alice. curso de jornalismo. Uma, inclusive, já participou da equipe, já fez parte, né, Isso. Alice? Eu queria saber de cada um, o que muda na vida de quem participa. Bom, vou começar. Eu acho que uma coisa que mudou muito pra mim foi a minha disciplina. Eu nunca tinha participado de nenhum projeto aqui na universidade. E acho que quando eu comecei no Baja, eu tive muito mais disciplina, porque eu era cobrada pelas coisas que eu fazia e eu tinha vontade de fazer. E nisso eu tendo a vontade de fazer, eu queria fazer, queria ter tudo no prazo. E eu acho que isso ajudou muito na minha faculdade. Muita gente fala, porque quando você entra num projeto da universidade, você acaba interferindo nas suas notas e interfiro nas minhas notas, mas foi de uma forma muito positiva, que eu fiquei muito mais proativa nos meus estudos e eu acho que pra mim foi isso que melhorou bastante. Pra mim, eu acho que eu criei muita responsabilidade quando eu entrei pro Baja. Porque eu entrei no primeiro período e, tipo assim, eu tava, assim, eu não tenho palavra pra dizer, mas, tipo assim, eu tava muito feliz com a faculdade, sabe? Eu tava olhando tudo que tinha pra me oferecer, eu tava, nossa. Mas, tipo assim, eu acho que quando eu entrei lá, porque lá não é tipo, só vou montar o carro e pronto, acabou. É um negócio que você tem que fazer e você tem que pensar e você tem que correr atrás, sabe? É tudo isso. E eu vejo o povo do Baja, que já é um povo que já tá lá há muito tempo, eles sabem tanta coisa. Eu fico assim, eu tenho que estudar pra eu saber a mesmo que eles. Que às vezes eles estão lá conversando, eu fico lá não entendendo nada, né? Então acho que isso me deu um impulso a mais pra eu aprender mais as matérias, pra eu saber conversar melhor com eles, né? Porque assim, de cara que você tem a questão da parte prática que você não tem em sala de aula. Não, assim, né? Claro que todo projeto que você entra, as pessoas vão falar isso, mas realmente, né? Porque muitas vezes você estuda tal coisa, mas pra que serve? Pra que serve, né? E outra, você vê eu sempre escutei isso, né? Desde antes de entrar na faculdade, sempre escutei gente falar que, você só aprende depois que
começa a trabalhar, né? E no Baja eu vi que isso não é verdade lá. Você aprende muita coisa lá. E eu digo mais, você busca conhecimento que está além da sua grade no curso, entendeu? Coisa de 8º período, entendeu? Você já busca para poder aplicar, que é diferente, né? Muitas vezes a gente fica esperando aprender para poder aplicar. Não, lá você corre atrás de conhecimento muito além que você já deveria ter para poder aplicar. E também, como as meninas dissem, essa parte também de responsabilidade, né? Como eu disse, não é só projetar. Como eu disse de novo, o engenheiro tá para resolver o problema, então a gente lida com isso o tempo todo, né? Ontem, hoje, não sei, agora nem sei mais. A gente ficou até 3 horas da manhã para resolver um problema que a gente teve no projeto, né? Que a gente teve que levar hoje no Senai, que é um parceiro nosso também, que vale ressaltar. Assim, falando, só fugindo um pouco agora, quando a gente fala de patrocínio, não é barato, isso que eu quero dizer. Porque, por exemplo, a gente estava fazendo uma peça hoje, que era uma carcaça que vem um monte de engrenagem dentro, né? Só aquela carcaça, R$3.000, assim. Então, realmente, a parte financeira é uma coisa que pesa. Então, isso é um dos problemas que a gente enfrenta, entendeu? Essa coisa de correr atrás, né? E, pô, acho que, pra resumir, o que é o Baja pra mim, sei lá, a gente até enche os olhos d'água pra falar, né? Quanto tempo você tá lá? Eu entrei junto com a Giovana, né? Tenho que Vai fazer um ano. Um ano agora. E, nossa, sem palavras quanto ao quanto a gente desenvolveu, né? Então... Pegar a Giovana de 1 ano atrás é completamente diferente. O Baja foi meu objeto de transformação. Eu entrei na faculdade, eu tava um pouco desmotivado com o curso, comigo mesmo, e eu fui tentar processo seletivo pro Baja. Eu me senti tão acolhido com pessoas assim que compartilhavam a mesma ideia de engenharia, que tá aqui para servir a sociedade, mesmas ideias que eu comecei a dedicar, comecei a trabalhar e comecei a ser reconhecido. Eu digo que eu entrei uma pessoa, hoje em dia eu sou outra pessoa. O técnico a gente consegue pegar, a gente pega depois. O que a gente consegue desenvolver aqui agora, que eu acho que pesa mais, é o comportamental de cada membro. E nisso o Baja está sendo referência. E tem alguma história interessante de vocês? Alguma coisa inusitada que aconteceu durante as competições? Ou nas viagens que vocês fazem? Ou durante a criação lá dos carros? Tem bastante coisa. Contar pra gente? O que a gente pode contar? Tem um hostel em Piracicaba, na etapa sudeste do Baja Sai Brasil, competição regional, que o proprietário dele chama Nelson, e a galera ficava toda hora fazendo piadinha, e ele foi super receptivo. Tem que lembrar que, apesar da gente estar no âmbito profissional, a gente tem nossas horas de descontração, e ele é um cara muito receptivo, é um cara, super bacana de lidar. Pra vocês terem ideia, a gente teve que fazer alguns reparos no carro de madrugada e começou a fazer barulho na vizinhança, né? Então tem um amigo meu, o Pepeu, ele inclusive tá fazendo mestrado na física. Beijo, Pepeu, abraço. E ele tinha que serrar uma chapa com serra de arco e esmerilhadeira, e aquilo tava fazendo muito barulho. E de repente a vizinha falou assim: eu vou chamar a polícia. Imagina isso no meio de São José dos Campos. E acontece que ela chegou a chamar a polícia, sim, mas a galera tirou a parte que tava trabalhando, parou por um instante. Aí a polícia foi embora. Assim que a polícia foi embora, a gente retornou às nossas atividades, só que do outro lado da rua. Tudo rapidinho assim. Conseguimos finalizar tudo, graças a Deus. E deu tudo certo. E ainda tem aqui o lanche lá. O Sandrão. Que é o Sandrão é em São José dos Campos. Isso, Sandrão. Que é tipo um lanche gigantesco, que todo mundo chega da competição o dia inteiro, todo mundo fica lá praticamente sem comer, só trabalhando. E aí todo mundo chega à noite, assim, e tem o Sandrão que fica na frente desse hostel, e é um lanche gigantesco, assim, que serve umas 3 pessoas ou um bajeiro, né? Porque bajeiro... Só uma correção que eu falei errado, o hostel é em São José dos Campos. Em Piracicaba é outro hostel que a gente ficou. Não tão legal quanto o do Nelson. É muito legal. Beijo, Nelson. Mas a competição é isso mesmo, a gente ficou, pelo menos eu que eu lembro, ficou 3 dias seguidos sem dormir mesmo, assim... Você deitava 15 minutos na cama, depois o Rafael já tava gritando: não, vamos competição 6 horas da manhã, beleza, já deixei. Teve um caso de insônia aí, né, Tafa? Insônia. Isso aí que tava preso dentro do carro. Quando eu acordei, tava lá no beliche lá embaixo.
Olha, você vê, não teve tempo de dormir, mas teve tempo de sonhar. E então esse lanche foi feito sob medida para os bageiros. Né? Exatamente. Nossa, mãe. Feito para bageiro. Eu acho que não existe hospedagem perfeita para o bageiro do que o Sandrão e o Nelson. É verdade. É muito bom ir lá. Então vocês indicam para quem tem vontade de participar. Sim, com certeza. Minha melhor experiência acadêmica, eu aconselho para qualquer estudante participar do Baja. Participem do Baja. Não só do Baja, participem de qualquer equipe de competição, mas participem de alguma coisa. Deem sangue, sejam melhores a cada dia. Deixe os contatos de vocês para quem quiser, não tem processo seletivo agora, né? Mas quem quiser ficar sabendo das novidades de vocês. Isso, a gente fica ali no galpão, em frente ao RU, logo na entrada, sem ser a entrada do circular, né, entrar do lado de lá. A gente fica naquele galpão ali, tem um bode gigantesco e tem umas carcaças assim, que a gente é a nossa arte, né? O pessoal do IAD tem a arte deles, a gente tem a nossa ali, os nossos chassis bem ali na frente do galpão. Quem quiser pode conhecer lá, a gente tá sempre lá, sempre vai ter alguém lá, com certeza. E a gente tem as nossas redes sociais, o nosso Facebook, que é Rampage Baja UFJF, o nosso Instagram também é o mesmo, @Rampage Baja UFJF. Temos o nosso e-mail, rampage.baja@engenharia.fjf.br. Quem quiser entrar em contato vai ser sempre muito bem-vindo. A gente vai sempre responder da melhor forma possível. Eu quero agradecer a presença de vocês, né, da equipe Rampage Baja, e dizer que o estúdio está sempre aberto quando forem competir, quando quiserem divulgar alguma coisa. Está sempre divulgando os projetos da UFJF. Agradeço a presença de vocês aqui. Obrigada também. Que a gente possa voltar com triunfos aí também, né, para divulgar nossos frutos do nosso trabalho. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez, a gente está aqui falando um pouquinho do nosso trabalho e pedir para a galera que tem interesse, sim, que chega lá, entra lá para trocar uma ideia. A gente está sempre de portas abertas. E outra, igual eu falei da parte financeira, assim, você vê a gente no sinal pedindo dinheiro, seja no centro, no PISM ou no Enem, tipo, que ajude, que né, a gente não tá lá só pra fazer um carrinho, como eu disse, a gente tá lá pra desenvolver ciência, desenvolver profissionais capacitados, não só para o mercado de trabalho, mas para a sociedade também, né, que, assim, a gente tem profissionais como médicos que são muito reconhecidos pela sociedade, mas a engenharia, assim, parece que não tem essa parte da gente que tenta linkar isso com a sociedade, né, então fica meio morto, né, mas porque se você olhar em volta, tudo a engenharia tá por trás, né? O ônibus que a gente anda, né? O bisturi que o médico opera, seja até na comida que a gente come, então tudo assim vai ter um toque de primeiro engenheiro, né, gente? Meu Deus, né? Exatamente. Ele faz tudo, né? Isso aí. Agradeço a presença de vocês. E você, ouvinte, continue com a gente aqui na nossa programação musical. Daqui a pouco eu volto com mais informação. Rádio Facom 103,9 FM.